paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, meu nome é Manu Reis e este é o Com a Palavra Manu. Bom, se você está chegando agora, vai lá dar uma conferida nos vídeos anteriores, tá aqui nos cards, vocês vão amar. Se vocês gostarem, dá um joinha, compartilha com a pessoa querida e aproveitando, se inscreve no canal para vocês terem acesso aos próximos vídeos, certo? Gente, quantas vezes a gente abre a Bíblia pedindo para que Deus fale ao nosso coração? Porém, abre apenas por abrir, encontra um versículo qualquer e não procura entender, não procura entrar em estudo para entender com afinco o que está escrito ali. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar como interpretar a Bíblia de maneira correta. Qual a importância da gente fazer isso? Se você quiser entender, saber mais um pouquinho disso, fica aí que a gente já vai começar. Você pode estar se perguntando, mas Manu, qual a importância de a gente fazer uma interpretação correta do que está escrito na Bíblia? Aí eu te digo, é importante a gente fazer a interpretação do que está na Bíblia porque a gente precisa entender qual é a verdadeira vontade de Deus, o que é que Ele quis dizer em cada pedacinho dela. Também para a gente evitar ser enganado. Porque quando a gente está preparado, a gente está ali entendido do que está escrito ali, quando qualquer pessoa falar alguma coisa pra gente já vai estar ligado. A gente já vai saber o que está escrito, o que é que quer dizer, qual é o contexto, tudo direitinho pra gente não sair batido e também não ser enganado, né? Ouvir qualquer coisa e aceitar cegamente. Então, a importância disso, dessa interpretação, dessa leitura com cuidado, a gente vai evitar muitas consequências, principalmente desobedecer à vontade de Deus e fazer a nossa vontade, né? Que muitas vezes quando a gente lê a Bíblia sem esse cuidado, sem essa interpretação correta, a gente pode estar fazendo somente o que diz respeito a nós, a nossa vontade, e não o que Deus de fato quer dizer. Uma vez eu ouvi uma pessoa comentando que era errado falar a palavra passear, porque na Bíblia está dizendo que o diabo passeou sobre a terra. Então a gente não poderia falar dessa forma. Então, né? Bom, um exemplo claro de como isso pode acontecer é quando a gente abre a Bíblia somente para justificar, para selar aquilo que surge na nossa cabeça ou quando a gente quer convencer alguém de algo que a gente está conversando e abre a Bíblia deliberadamente somente para selar aquilo, para confirmar, sem a gente entender o contexto por detrás nem nada disso. Claro que existem na Bíblia algumas palavras, algumas passagens que você não precisa ter esse maior cuidado dentro desse contexto, porque são claras, são aquilo mesmo que está dizendo. Porém, tem outras que você precisa mergulhar. Não são palavras soltas, elas estão dentro de um contexto que você precisa entender para não interpretar de maneira equivocada. Quem é estudante, quem está fazendo faculdade, vai me entender como é que isso acontece, né? Às vezes a gente está tratando de um assunto, está fazendo a monografia, o trabalho, está falando com a maior propriedade, porém, quando chega a certa hora, a gente precisa embasar aquilo que a gente está falando, teoricamente. E aí a gente vai procurar algum texto que se encaixe. E aí quando a gente acha o texto perfeito, a gente coloca lá. Mas às vezes a gente nem se preocupa em saber qual é o contexto. E às vezes aquela citação que a gente encaixou ali não tem nada a ver, pode estar até distorcendo ou então negando aquilo que a gente quis falar. Imagine. Então, por isso, a gente precisa entender. A mesma coisa acontece na Bíblia, né? Às vezes a gente traz uma palavra, interpreta de uma forma, mas quando a gente vai olhar no contexto geral, não é nada daquilo que a gente interpretou. Um exemplo que acontece muito são pessoas que interpretam aquela passagem que está lá em Filipenses 4,13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Gente, eu já vi coisas absurdas acontecerem de pessoas se baseando neste versículo. Pessoas largando remédio sem prescrição médica
justificado por esse versículo. Gente que é diabética comendo doce deliberadamente, baseado nesse versículo. Gente dizendo que pode comprar um carro, uma moto, uma casa, cheio de dívida, mais baseado nesse versículo. Porém, quando a gente vai lá na Bíblia, a gente vai entender o contexto e vai entender que não é nada disso que Paulo estava falando. Quando ele manda essa carta para os Filipenses, ele fala da seguinte maneira. Vamos lá. Alegrai-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovaste o meu favor e seu cuidado. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver de qualquer maneira, de qualquer situação. Sei estar humilhado e sei também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, tanto na abundância como na escassez. E aí vem, tudo posso naquele que me fortalece. Olha só como muda essa expressão quando a gente vai para o contexto. Ele não quer dizer que ele pode comprar tudo, pode fazer todas as coisas, pode enfrentar, porque tudo ele pode naquele que ele fortalece. Ele diz que tudo ele pode passar, porque a força dele vem de Deus. Então ele pode passar por fome, mas pode passar por abundância. Ele aprendeu, se adaptou a viver em todas as situações, porque quem o fortalece é Deus. Olha que quando a gente vai na Bíblia e entende o contexto, tudo muda, né? A gente passa a entender melhor e passa a usar de maneira correta todas as interpretações, todas as palavras que estão escritas lá. Tá vendo, gente, a importância da gente entender como, de fato, tudo tem uma ligação. A gente precisa entender como o contexto faz a diferença dentro daquela palavra. As palavras não ficam soltas dentro da Bíblia. Tudo tem um sentido. A gente precisa entender porque, infelizmente, é uma cultura que vem nessa caminhada, né, cristã, e há muito tempo. Muitas vezes as pessoas utilizam dessas pequenos recortes para justificar, para testificar, para se enganar ou então para agradar apenas o seu próprio entendimento, agradar o seu próprio coração. Tem um meme na internet que eu acho super engraçado, onde tem uma mãe e uma filha que estão dentro do avião e a mãe tá super nervosa porque tá viajando de avião pela primeira vez. E aí ela fala, poxa, eu tô super nervosa, eu vou abrir a Bíblia aqui agora pra me acalmar. E aí ela abre deliberadamente a Bíblia, né, de qualquer maneira. E qual a palavra que vem? Eis que te digo que ainda hoje você estará comigo no paraíso. Imagine como essa mulher não ficou. Assim não dá, né, gente? A gente precisa entender que tudo faz um sentido na Bíblia. E muitas vezes, quando a gente faz a interpretação errada, pode gerar sérias consequências. Como a gente não está fazendo a vontade de Deus, ou a gente entender de forma errada e fazer com que os outros entendam de forma errada, ou a gente tome decisões erradas. E isso pode frustrar muitas pessoas, né? Por isso que, infelizmente, a gente vê muita gente frustrada, muita gente saindo das igrejas, muita gente realmente decepcionada, porque entende de uma forma, né, o que está posto, o que se dizem, pelas interpretações erradas, seja pela ignorância da pessoa mesmo, né, por não saber, por não conhecer, por não se debruçar a estudar, ou, infelizmente, por pessoas mal intencionadas, né, que usam dessa inteligência, usam dessa interpretação para más intenções, para levar pessoas a fazerem coisas que agradem a elas mesmas. E a gente vê muitos casos aí, infelizmente, né? A gente precisa não até ter uma consciência que a responsabilidade também é nossa. A gente precisa também tomar essa responsabilidade para si. Por quê? Porque a gente não pode aceitar cegamente. A gente não pode aceitar tudo que se diz. A gente precisa ir à palavra, entender e procurar.
E tenha certeza que se a gente pedir sabedoria a Deus, Ele vai dar. A Bíblia diz que quando a gente pede sabedoria a Ele nos dá. Aí você se pergunta, Manu, como é que eu posso fazer da maneira correta? Como eu posso interpretar de maneira correta? Bom, vocês já ouviram falar da palavra hermenêutica? Vou lhe explicar agora. Hermenêutica nada mais é do que você interpretar textos de maneira correta. Você encontrar um significado para todo aquele texto, que faça um sentido, coerente. E você aplicá-lo de maneira correta. Quando você segue esses passos, você está praticando o que chama-se de hermenêutica. Grave esse nome, viu? Quando a gente se propõe a entender, a fazer um estudo bíblico mais apurado, a gente precisa entender, antes de mais nada, que a Bíblia foi escrita por inspiração divina, não humana. Então, a gente precisa também buscar o autor para que ele nos ajude a interpretar da melhor maneira possível. Então, o que a gente tem que fazer? Pedir a Deus, orar antes de abrir a Bíblia, de estudar com afinco, E quando a gente faz esse tipo de oração, tenha certeza que Ele vai responder. Ele vai estar junto com você para você clarear as ideias, você entender de forma mais clara tudo que está escrito lá. Depois que a gente tem em mente essa questão primordial, que é ter o Espírito Santo perto da gente para saber interpretar melhor o que está escrito na Bíblia, a gente precisa entender o que está escrito no texto. Ler, reler quantas vezes forem necessárias. Se tiver alguma palavra difícil que você nunca viu na vida, recorre lá para o dicionário, vai lá no celular, porque hoje em dia todo mundo tem um celular, vai lá, recorre, procura uma palavra que você nunca viu. E aí, quando você entende aquele significado, você traz lá para o seu texto e aí tudo vai começar a fazer sentido. Se você tiver dificuldade por ter uma Bíblia mais antiga, tem muitas Bíblias com linguagem atual, atualizada, renovada, que você pode procurar e aí você vai entender o que está escrito ali de forma mais clara, tem mais uma linguagem mais próxima de você. Não deixe de fazer isso, porque essa é uma questão muito importante para você entender como prosseguir para o bom entendimento e a boa interpretação da Bíblia. Depois, precisamos entender qual é o contexto que está inserido aquele versículo ou aquela mensagem. Na Bíblia não existe nada solto, nada perdido. Tudo está dentro de um contexto para que possa fazer sentido e que seja uma orientação exata para se adequar à nossa vida. Então, precisamos saber qual é o contexto histórico, qual é o público-alvo, qual é o autor, os textos que precisam estar antes ou depois, a gente precisa ver qual o sentido que aquilo tudo faz, para que possa se aplicar de maneira adequada. Lembra do tudo posso naquele que me fortalece? Quando a gente se debruçou a entender, a estudar aquilo, e a gente viu que aquela frasezinha, aquele versículo, mudou completamente o sentido. E aí ficou de forma adequada, conforme o que o autor quis dizer. Essa é a importância da gente entender qual é o contexto da palavra. E por último, devemos entender como aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Aquele texto que você está estudando, você vai fazer uma interpretação pessoal, é aí que entra, para que você possa aplicar, fazer uma autoanálise e aplicar aquilo que você entendeu na sua vida. Por isso que é tão importante a gente entender todo o contexto, todo o processo, com que intenção aquela pessoa que estava falando naquele momento quis interpretar, quis falar, para que você possa aplicar na sua vida. A Bíblia, ela é a mesma ontem, hoje e sempre será. Então você precisa entender que ela não vai mudar. As palavras de Deus permanecem. Então você vai conseguir aplicar todo esse texto, toda essa palavra em sua vida. Fazendo esse tipo de análise, você vai conseguir de maneira tranquila fazer com que essas palavras façam sentido em sua vida atualmente e posteriormente.
Então, meus amores, a correta interpretação da palavra de Deus é super importante para que a gente consiga entender de fato qual é a vontade de Deus, o que ele quer dizer lá na Bíblia, para a gente entender como aplicar na nossa vida e saber que a gente pode ficar distante, não aceitar qualquer coisa de forma cega, de forma ignorante, mas entender o que Deus quer diante das nossas vidas. Somente assim, somente se debruçando, somente estudando, somente buscando da forma correta, procurar entender o que Deus quer dentro da palavra dele, é que a gente vai conseguir evitar se enganar e também fazer a vontade dele, orientado justamente pelo Espírito Santo e por suas palavras que estão gravadas ali na Bíblia. Então, pessoal, finalizamos mais um vídeo e eu quero convidar vocês para comentarem aqui embaixo. Comenta aqui se você já passou por alguma situação parecida. Você entendeu, interpretou o texto da Bíblia de uma forma equivocada ou alguém comentou com você de uma forma equivocada e depois você entendeu que não era nada daquilo. Você entendeu que é algo totalmente diferente. Comenta aqui que eu vou ler todos os comentários e responder também. Bom, se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha com uma pessoa querida, que a gente possa compartilhar e levar mais longe as palavras e os ensinamentos que Deus nos deixou aqui. Obrigada pela companhia, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.